Vô, não deixa eu morrer. Deixa eu morrer não, vô. Aí disse que ele me dizia assim, meu filho, você não vai morrer. Então, para aumentar a fé dos nossos caros telespectadores, eu quero que o senhor conte uma experiência que o senhor teve com Cristo marcante, tá? Para edificar a vida de alguém. Deus vinha me fazer muitas promessas, né, desde o ventre de minha mãe, né, concernente a mim, que eu já era chamado, escolhido, que eu vivenciaria o chamado pastoral, né, como um evangelista itinerante, vivendo, viajando e pregando. Mas aos 7 anos de idade, meu avô tinha um cavalo, era um cavalo caramelo muito bonito, chamado Baião. Baião. Baião era o nome do cavalo. E a gente foi levar o trato, né? Que é a ração pro cavalo no pasto. Foi eu, meu finado meu avô, pai de meu pai. E um primo que hoje mora na Amsterdã, na Holanda, por nome de Vinícius. A gente foi levar o trato, a ração pro cavalo no pasto. Só que de um lado da onde a gente estava, da pista, para chegar no pasto, tinha outra pista. Então a gente atravessou, meu avô olhou a pista para a gente poder voltar e falou assim, Igor, vai e atravessa. Eu fui e atravessei para o outro canteiro, voltando. Quando eu atravessei, eu ouvi como se meu avô dissesse assim, volta. No que eu voltei, tem um carro subindo a mil a avenida. Muito movimentado de São Paulo. Esse carro me jogou a uns 4 metros para frente. Eu, uma criança com 7 anos de idade, os órgãos, né, tudo frágil. Pequenininho, gordinho, que as banhinhas chegavam a dobrar em cima da roupa, um óculos fundo de garrafa, né, bastante. Eu tinha bastante cabelo, eu já fui cabeludo um dia, né. Meu avô dizia que eu colocava muito sangue pelo nariz, pelo ouvido, pela boca, né? O rapaz prestou socorro, meu avô me pegou no colo e disse que a frase que eu dizia muito, ele contava e chorava depois quando estava recuperado, era: vô, não deixa eu morrer. Deixa eu morrer não, vô. Aí disse que ele me dizia assim: meu filho, você não vai morrer. Você não vai morrer. E quando eu cheguei no hospital, né? Meu pai trabalha numa firma muito boa em São Paulo. E aí me transferiram do hospital onde eu estava para um hospital da cidade do lado. Fiquei no nono andar. Não, no nono andar do hospital, mais ou menos. Eu lembro que tinha uma brinquedoteca bem do lado do quarto onde eu fiquei. E eu sempre fui muito peralta, né? Devido. Já era autista e não sabia, né? E então eu fiquei 9 dias internado. Só que dentro desse período o médico chamou minha mãe, meu pai, meu irmão, né? Que é 10 anos mais velho do que eu, né? Que já dorme no Senhor, como eu disse antes do podcast, por nome de Ulisses. Era um camarada de um coração fenomenal. Ele disse assim: ó, prepara o caixão porque ele não vai sobreviver. Os órgãos dele foram muito afetados. O cérebro dele tá cheio de coágulo de sangue. Tá com muito coágulo de sangue no cérebro. O lado esquerdo do meu rosto ficou literalmente negro, a ponto de uma prima minha, por nome de Soeli, a hora que chegou no quarto do hospital para me visitar, ela estava de 7 para 8 meses. A hora que ela me viu em cima da cama, ela desmaiou de tão feio que eu tava, né? Rosto todo desfigurado. Ela desmaiou, teve que ser socorrida. E o médico dizia: pode, se tiver convênio com funerária, prepara, porque ele não vai sobreviver. Aí eu tinha um pastor por nome de João Siqueira, também já dorme no Senhor. Meus pais entraram em desespero, comunicou o pastor. É o que eu digo: que a oração e Deus não fizer, nada mais faz. A oração tem o poder de mudar o curso do inimigo. Quando eu oro, Deus trabalha. Quando eu trabalho, mas quando eu oro, Deus trabalha. Aí meus pais comunicaram ao pastor João Siqueira. O pastor João Siqueira colocou a igreja em oração e jejum pela minha vida durante uma semana. Uma semana. Jejum e oração intensa pela minha vida. O médico me deu 45 dias de vida. Com 9 dias, eu saí do hospital com o rosto todo limpo. Não tinha uma marca de roxidão. O buraco que fez na minha perna direita, que era mais ou menos o tamanho de uma bola de futebol, que a minha carne da perna entrou toda pra dentro, voltou ao normal, não tinha uma marca de roxidão.
O pé que eu não colocava no chão, eu andava normalmente, não tinha uma gota de coágulo de sangue no cérebro. Passei por várias ressonâncias, né, dentro daquela maca. Não tinha nada no cérebro. E os médicos diziam assim, não, mas o que aconteceu? Ele tinha no máximo 45 dias de vida. Isso aqui não pode ter acontecido. Eu entrei no hospital parecendo que eu tinha entrado para visitar alguém na hora que eu estava saindo. Eu não tinha mais marca literalmente nenhuma. Quando eu volto para casa, aquela festa, aquele júbilo, eu estou numa tarde da bênção, porque em São Paulo tem muita tarde da bênção, começa às 2h30 da tarde, termina às 5 horas. Vem um pastor de Angra dos Reis. Minha mãe e meu pai estavam sentados no meio da igreja, né? E eu sempre admirei muito os pregadores. Eu converso muito isso com o meu pastor presidente, o pastor Edivaldo Filho. Se ele estiver assistindo ou ouvindo, um beijo, meu pastor, lhe amo. Converso muito isso com o meu pastor, que eu ficava já olhando os pregadores, né, entrar. E eu peguei aquela época da maletinha prata dos pregadores de São Paulo, que era uma febre. E não, eles carregavam pouquíssima coisa lá dentro. Eu só era uma Bíblia de aplicação pessoal pentecostal desse tamanho, um olhinho ungido, uma toalhinha e uma revista da EPD, não tinha mais nada, né? Mas a maletinha era uma febre, a maletinha de segredo, parecendo a maletinha do 007, mas era incrível. Quem tinha a maletinha naquela época, né? Era muito legal. Então eu ficava admirado com o sapato do pregador, já me chamava a atenção, os ternos, a camisa, né? As gravatas, eu sempre amei. Então a roupa social. A hora que eu vi que o pregador chegava, eu saía correndo para sentar no primeiro banco, lá onde você dava a mocidade, só para ver o pregador passar no corredor lateral da igreja, quando ia ter acesso ao púlpito. Meu pai já sabia, então isso para meu pai e minha mãe sempre foi muito emocionante, né? Por ver o chamado de Deus na minha vida muito cedo. Eu já fui muito criticado, né? Pegando a ponga, e dizer assim, poxa, por que você não vai ser pastor de congregação? Eu sei que vai chegar uma hora. Só que eu digo assim, a chamada da itinerância ainda queima muito em mim. Eu sei que tem uns que Deus chama para pastores, para evangelistas, para apóstolos, para doutores e para mestres. E eu tenho essa chama evangelística em mim, de esparramar brasas, ser um esparramador de brasas, de fato. Então, essa chamada de pregador itinerante, eu sei que esse nome está muito defasado, mas há uma geração que está se levantando e está tendo a oportunidade de fazer diferente, de manter de fato uma tocha acesa e fazer diferente, o que muitos fizeram errado. Então, esse pregador chegou, entrou, eu fui pulando os bancos devagarzinho até chegar perto da maleta dele. Aí eu lembro que eu passava o dedo devagarzinho assim no segredinho. Eu queria ver a maletinha dele de perto, pegava na alça um pouquinho, a hora que ele olhava eu soltava, né? Aquele negócio muito rápido. E aí ele achou engraçado, só que Deus nessa hora usou ele pra mim. Eu tô com o corpo arrepiado, só de conta isso. Ele me chamou, passou o braço no meu pescoço, me abraçou e disse assim, cadê o pai e a mãe dessa criança? Meus pais levantaram a mão no meio da igreja e disseram assim, ó, hoje quem prega aqui sentado, de pé sou eu. Essa criança está sentada. Mas um futuro muito próximo, quem vai estar sentado sou eu. E quem vai estar com esse microfone pregando na mão vai ser ela. Glória a Deus. Isso foi aos 7 anos de idade, né? Então, 8, 9, 10, 11, 5 anos se passou, com 12 anos comecei a pregar. Pastor Eduardo Campos, do Rio de Janeiro, Angra dos Reis, é o nome do pastor. Então, um testemunho fiel e verídico. Então, de lá para cá, Deus tem feito promessas assim absurdas. Então, você, jovem pregador, jovem obreiro, jovem cantor, não abandone as suas experiências com Deus, porque são elas que nos impulsionam nos dias maus.